Muito bem, na palestra do congresso de hoje, nós vamos falar sobre 5 lições da vida de José. 5 pontos importantíssimos para a sua vida, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E começa com um versículo dizendo o seguinte: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele e o livrou de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Atos, capítulo 7, do versículo 9 ao 10. Existem 5 lições de extrema importância que podemos aprender por meio da história de José. Primeira lição é a seguinte: não conte seus sonhos para ninguém. José contou seus sonhos para os irmãos. Vamos entender isso. Olhe para mim, por favor. Nós sabemos que, de alguma maneira, ninguém pode interromper os projetos de quem? De Deus. Ninguém pode interromper os projetos de Deus. De alguma forma, Deus iria honrar a José. E de alguma forma, Deus iria acudir o povo dele em plena seca, como fez, fazendo com que os irmãos de José fossem buscar alimento no Egito, de uma certa forma, encontrasse lá aquele a quem eles venderam como escravo. Mas muitas coisas na vida de José aconteceram por falta de maturidade também. Nós sabemos que ninguém interfere nos projetos de Deus, mas muitas vezes existem certas coisas na nossa vida que se prolongam a acontecer, ou que demoram a acontecer, ou que acontecem no dobro do tempo, ou que tardam a acontecer, porque nós acabamos interrompendo ou acabamos tardando determinadas coisas por causa da nossa imaturidade, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho, da nossa negligência. No caso de José, quando ele sonhou que os 12 feixes de trigo, se curvavam diante dele, e ele sonhou também que ele teve o sonho que os irmãos iriam se curvar diante dele. Deus revelou para ele. Claro, José era jovem, porque do dia que José sonhou até o dia dele ser governador, foram 25 anos de espera. Mas a pergunta é: teria que ser 25 ou poderia ser 20? Qual foi o erro de José? Quando ele teve o sonho, ele foi e revelou aos irmãos. Estava claro no sonho, e os próprios irmãos disseram: mas você está dizendo que vai reinar sobre nós? Ele era o mais jovem, o mais moço, e não era hábito do mais moço ser o cabeça. O primogênito era o cabeça. Então, ele causou nos irmãos uma inveja e uma revolta que culminou numa armadilha. Os irmãos jogaram ele no poço, venderam como escravo, pegaram uma roupa, uma veste, banharam em sangue. Ouça, por favor, apenas. Banharam em sangue, chegaram para o pai dele e disse: olha, um animal comeu José. E o pai dele teve José como morto. Onde que teve o erro de José? Ele deveria guardar o sonho dele para quem? Para ele. E no dia que se revelasse, ele ia poder dizer: olha, Deus me mostrou isso. Deus sempre me revelou, ou no momento certo. Então, às vezes, você tem um projeto, você quer fazer algo, e você acaba falando demais. Ou fala para quem não deve, ou fala o que não deve. E aí, pessoas mal intencionadas, pessoas que querem te prejudicar, pessoas que, de repente,
querem ver o teu mal, usam isso para tentar te atrapalhar. Criam situações para tentar te prejudicar de alguma forma, tentando impedir com que isso chegue a alguém, tentando impedir com que isso aconteça, enfim. Repito, ninguém pode impedir os projetos de quem? Mas se você falar demais, você vai acabar tardando aquilo que já deveria ter acontecido. Preste atenção. Então, você tem um projeto, um sonho, é entre você e quem? Deus. Se você tem uma dúvida, vai ao homem de Deus, como era no passado, os reis e heróis consultavam a Deus. Vai ao homem de Deus e tire suas dúvidas, mas evite ficar falando para todo mundo. Vigie. Segundo ponto importante. 5 lições da vida de José. Você tem que estar com Deus em toda e qualquer situação. Deus era com ele, porque ele seguiu os passos de Abraão, Isaque e Jacó, homens do altar, dizimistas. Por isso Deus lhe deu graça e sabedoria. No versículo que a gente leu, diz: os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Deixa eu lhe falar algo importante. Se Deus for com você, porque nesse mundo de negócios, nesse mundo de disputa por cliente, por vendas, nesse mundo de hoje, aonde há uma disputa muito grande, por exemplo, a pessoa tem um restaurante, não só existe o dela, existe vários. A pessoa é corretora de imóveis, né? Ela vende imóveis, não só existe ela, existe vários. Existe muita gente fazendo o que você faz. Aí está a importância de você estar com Deus, para que Deus esteja com quem? Com você, e você faça a diferença. Porque entenda, você faz o que muitos fazem, ou fazem, e você trabalha no que muitos trabalham. Mas eu pergunto, eles têm aliança com Deus? Eles são do altar? Deus é com eles como é com você? Porque para Deus ser comigo, eu tenho que ser com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com quem? Com Deus. Então, quando Deus quis tomar a decisão de enviar o dilúvio, Deus falou com Moisés, com Noé. Noé, tenho visto que o pecado se multiplicou e eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Pega a tua família, constrói uma arca. Assim, assim, assim. Deus deu a direção. Até os animais para ir para a arca, Noé não saiu atrás dos animais, não. No dia certo, no momento certo, os animais se encaminharam à arca. Quando você anda com Deus, mas a Bíblia diz, Noé andava com Deus. Quando tu anda com Deus, Deus dá a direção e Deus encaminha as coisas para você. Amém. Veja, falando ainda da vida de José, veja que porque Deus era com José, a Bíblia diz que Deus usou Faraó. Quem era Faraó? Um homem endemoniado, perverso, um tirano. Você acha que Faraó construiu todo aquele império à custa de quê? Do sangue dos escravos. Quem carregava as pedras? Os escravos. Quanta gente não morreu, quantas pessoas não foram escravos? O próprio povo hebreu. Então era um tirano, era um homem sem, era um homem frio, um homem sem critérios. Pois bem, quando eu e você estamos com Deus, não importa quem Deus vai usar, Deus usa qualquer um, mesmo aquele que é endemoniado. Por isso que a palavra de Deus é clara. Quanto ao pecador, Deus dá trabalho para que ajunte, amontoe, a fim de entregar na mão de quem vem à igreja. É isso? De quem fala de Deus, de quem agrada a Deus. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é obedecer, é confiar na promessa. Se você não confia na promessa, você não agrada a Deus. Porque tem gente que pensa que vinha à igreja dizer que crê em Deus e se agradar a Deus. Agradar a Deus é você obedecer a promessa dele, a palavra dele. Então Deus usou Faraó. Deus, se você for com Deus, Deus vai ser contigo. E eu vou mais além, hein?
Eu vou mais além. Quem tentar te derrubar vai arrumar problema com quem? Com Deus. Já viu aquele ditado que diz: cuidado, fulana, não tenta prejudicar outra, não tenta prejudicar o Beltrano, por exemplo, porque ele pode ser amigo de quem? De Deus. Se você está com Deus, Deus está contigo. Quem arrumar problema com você, vai arrumar problema com Deus. Porque assim como você dá as caras por Deus, Deus vai dar as caras por você. O próprio Deus falou a Abraão: abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Eu não tenho que amaldiçoar ninguém. Quando a pessoa se levanta contra mim, que sirva a Deus, que sou fiel, ela própria está se amaldiçoando. Ela vai prestar conta comigo? Com Deus. Mas você tem que ser com Deus, para Deus honrar a tua fé. Eu lembro até hoje de um testemunho que eu peguei na igreja, e antes da reunião eu conversava com o empresário, ele falou: poxa, pastor, hoje eu tinha 9 óticas. Ele falou: eu cheguei a morar num porão, tinha barata e rato. Meus filhos hoje estão grandes, estão rapazes, mas eles eram pequenos assim, criança, mas consciente. E um dia, pastor, estava indo dar um testemunho, meu filho estava dentro do carro. Hoje eu tenho outra vida, Deus me deu outra vida. E o meu filho do lado, no banco do carona, falou: poxa, pai, olha a vida que Deus nos deu. Esse Deus é muito poderoso. Olha a herança que ele está deixando para o filho. É uma faculdade? Hã? É uma quinta? Uma fazenda? É um monte de bens? Ele está deixando a maior herança para o filho. Ele está deixando a fé no altar de Deus. Porque de repente, veja que José cria no Deus de Abraão, seu bisavô, Isaac, seu avô, e Jacó, seu pai. E ele seguiu os mesmos passos, ele foi fiel a Deus. Prova que quando veio aquela injustiça, ele não abandonou a fé. Então, veja que a maior herança que você e eu podemos deixar para qualquer pessoa, para os filhos, para o neto, é a fé. Porque na hora que eles passarem por qualquer luta, eles vão lembrar: eu vou para o altar que minha mãe e meu pai sempre esteve. Foi no altar que minha mãe foi curada. Foi no altar que meu pai saiu do porão. Então a maior herança que você tem que deixar para os teus filhos é a fé e o respeito e a aliança com quem? Com o altar, aqui ó, eu estou batendo a mão, o altar de Deus. Amém? Terceira lição: vença o tempo. José venceu o tempo. O tempo não venceu a quem? A José. Terceira lição. Deixa eu falar algo para você. Sabe quando você enfrenta um problema e você pensa que ele está terminando e vem um outro pior? Foi o que aconteceu com José. Ele já tinha sido vendido como escravo, foi trabalhar na casa do seu senhor Pórtifar, e lá uma cilada, a mulher do sujeito era endemoniada, acusou ele de assédio, e ele, que pensava que já estava dando uma respirada, foi parar onde? Foi acusado e foi preso e foi para a cadeia. É numa dessa que muitos dizem assim: Deus não existe. É numa dessa, é numa decepção, é numa perda que muitos dizem: Deus não está olhando para mim. Não adianta ser fiel a esse Deus. Quanto, gente? Porque entenda, confiança é isso. A fé me leva a crer que a promessa é verdadeira e me entregar a ela. E a confiança me faz esperar que ela se cumpra. Imagine um homem que já tinha passado pelo que passou, agora está preso, e foram 2 anos. Imagina o que o diabo não falava na mente de José, porque Satanás é o acusador. Larga a fé, larga a mão da tua fé. Deus esqueceu de você. Isso não é sonho, isso é pesadelo. E ele lutando contra o tempo, gente. E lutando contra ele, dizendo dentro de si: se ele fosse da Universal, ele diria: está amarrado. Eu não aceito esse pensamento. O meu Deus é fiel. Está repreendido. Deus vai me honrar. Quem diria lá dentro da cadeia? Ele
decifrou o sonho de um padeiro e de um copeiro. E ele disse: ó, quando vocês saírem, lembra de mim. E Deus usou quem? O copeiro. Porque quando o faraó teve o sonho, o copeiro que estava servindo o rei falou: ô rei, tem um homem preso lá que pode decifrar seu sonho. Ele decifrou o meu. Olha, Deus é maravilhoso. Não pula do barco, não abandona a fé, não parta para a rebeldia, seja fiel até o fim. Quarta lição da vida de José: acreditar em você. José sabia do seu potencial, por isso ele, aonde chegava, se destacava. Olha, isso aconteceu com o pai dele, Jacó. Lembra que Labão falou assim para Jacó? Labão era o tio. Jacó foi pedir falou que não queria mais trabalhar para ele e que queria trabalhar para si. E Labão disse: eu tenho visto que o Senhor me abençoa por tua causa, porque os meus bens se multiplicaram desde o dia que você chegou. Então Jacó sabia, e o tio reconheceu que Deus abençoava ele por causa de Jacó. José da mesma maneira. Se você pegar lá a história de José, o que José fazia, Deus honrava, porque ele cria nele. Eu tenho que crer em Deus, mas eu tenho que crer na minha fé, porque, gente, todos nós, acredite em você, todos nós temos um talento. Temos fraqueza? Temos, qualquer ser humano tem. Temos fraqueza? Temos falhas? Sim, mas todo ser humano tem um talento. Todo ser humano tem seu lado bom, que tem que trabalhar nele. Você tem que investir no seu talento, você tem que trabalhar nisso. Você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa pontual, você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa organizada. Investe no teu talento, investe na tua capacidade. Creia em Deus e creia em você. Não duvide dentro de si. E nós temos vários exemplos, e José é um deles. Então, quarto passo: acreditar em quem? Em você, no seu potencial. Quinta e última lição da vida de José: perdoe. José sabia que quem estava por trás de tudo que lhe aconteceu era o mal, e que seus irmãos foram vítimas. Mais uma prova de obediência a quem? Vou falar algo para você. Quando a pessoa tem a vida dela na mão de Deus, ela entende que tudo está no controle de quem? De Deus. E até os problemas que vierem servirão para que o nome de Deus seja glorificado. Ela pensa o seguinte: eu estou passando por esse problema com fulano, Beltrano, de repente hoje eu não saiba por quê, mas lá na frente Deus vai mostrar por quê. Então, quando alguém for usado pelo diabo para tentar te prejudicar, criar uma situação, enfim, e o diabo querer colocar dentro de você mágoa, ódio, você tem que olhar da seguinte forma: meu Deus, eu entrego nas tuas mãos. Eu não sei o porquê disso, mas alguma coisa boa eu vou aprender com isso. Alguma coisa o Senhor está querendo mostrar. Que eu não devo confiar no homem, que eu não devo depender dos outros, que eu não devo esperar nos outros, que eu não devo colocar minha vida na mão dos outros. O Senhor está querendo que eu amadureça, que eu cresça. Veja, lá na série, tem uma parte lá na série de José do Egito, que saiu na Record, tem a parte que José reúne os irmãos, que quando ele se apresenta para os irmãos, que os irmãos foram ao Egito buscar comida, porque não havia em lugar nenhum da terra, e José se apresenta e diz: sou eu, José. E José fala no finalzinho assim: hoje eu estou aqui, eu sei que foi Deus quem me trouxe, e de uma certa forma o que aconteceu com vocês terem me vendido como escravo, serviu para que Deus me trouxesse onde eu estou. Quer dizer, ele não atribuiu aquela situação a uma perda, mas um ganho. Claro, a gente tem que evitar as más companhias, a gente tem que procurar estar longe da roda dos escarnecedores. Tem pessoas que não têm o que dar,
Mas quando surge um problema com uma pessoa, coloca na mão de quem? Libera o perdão, não carrega esse peso. Porque às vezes surge um problema e você fica com peso. Tu fica ali curtindo, lamentando, por culpa do fulano, fulano me paga, e você fica vivendo em função daquilo, não enterra aquilo, mas tem Deus para dar. Pastor, tive uma perda, você tem direito, quer ir para o tribunal, vai, é um direito seu, mas não vale a pena, põe uma pedra em cima, segue a tua vida e olha para frente. Foi o que Amazias disse. Deus mandou o profeta Amazias até o rei, Deus mandou o profeta até o rei Amazias, e o rei havia comprado um exército inimigo, ou seja, comprado guerreiros de uma outra tribo de Israel, que Deus não era com eles. E o profeta falou: olha, Deus mandou te dizer para você não ir com eles, porque Deus não é com eles. E eles: e os 100 talentos de prata que eu já paguei? Deus falou assim: mas tem o Senhor para te dar. Existem situações que é melhor perder para ganhar, do que você perder e perder de novo. Então, tem certas coisas, tu tem que botar uma pedra e olhar para frente. Aquilo, de uma certa forma, vai acrescentar algo na tua vida. Agora, você ficar com a mágoa, curtindo o passado, olhando para trás, vivendo em função daquela pessoa, querendo saber o que está acontecendo com ela, querendo saber se ela se deu mal ou bem, esquece, gente, segue a tua vida, entrega na mão de quem? Luta pelos teus sonhos. Essa foi uma das lições. José poderia se vingar, poderia jogar na cara, que nada. Ele perdoou os irmãos, e ele viu que tudo aquilo foi bom para ele. Amém? Então, que essas 5 lições sejam guardadas dentro de você.